Qual dos dois é você? O covarde idiota ou o covarde sábio? Você é quem? Salomão ou Forrest? Forrest, que tinha menos de 80 de QI, né, no filme, se você viu. Os dois são covardes. O Forrest ele ganhou uma medalha no filme de bravura, mas se você vê bem o Forrest, ele não é que ele é corajoso, ele não tem medo. Mas isso não é coragem, coragem é enfrentar seus medos. É porque ele é tão idiota que ele não vê os perigos à sua frente. Ele não vê as situações, ele não fica prevendo, ele não tenta se encaixar nos lugares. Ele não tenta se encaixar nos grupos sociais. Ele apenas pertence ali. Ele sabe disso, é tudo que ele precisa saber. Ele não tenta saber mais, ele não tenta questionar mais. Ele não tem noção dos perigos que o cercam e por isso que ele acaba, pelos olhos das outras pessoas, tendo coragem. Mas não é isso. É porque a estupidez, ela tem o mesmo efeito da coragem. É o mesmo efeito. A diferença entre a coragem e a estupidez é que quando você é corajoso, você também pode ser sábio. O que no caso do Salomão não foi possível. Ele só foi sábio. Ele não tinha fé. Por muito tempo da vida dele, mesmo tendo tudo, ele chamou isso tudo de vapor. Hevel, em hebraico. Nada disso para ele importava. Ele tinha a sabedoria divina dada por Deus. Ele tinha 700 esposas, praticamente toda Jerusalém. Ele era o mais rico do mundo. Ele era admirado por todos por sua sabedoria. E mesmo assim, ele odiava a sua vida. Mesmo com tudo isso, ele tinha conquistado o mundo e mesmo assim ele odiava a sua vida. Por quê? Ele era sábio o bastante para ver todos os problemas do mundo. Mas ele não era corajoso o suficiente. Ele não tinha fé o suficiente para combatê-los. Isso se transformava num veneno que o matava lentamente, dia após dia. Num vazio. Um vazio que Forrest conseguiu passar correndo. A resposta dele era simples. Porque os problemas para ele eram simples. Porque ele não via a complexidade deles. Então tudo era simples para ele. Ele não tentava se encaixar, ele só pertencia. Ele não esperava as pessoas darem licença, ele nem sabia que teria que pedir licença. Ele só entrava. E os outros vendo isso chamavam de coragem. Mas era só ele sendo Forrest. Um cara estúpido que não sabe, não tem noção do que tá acontecendo. Ele não tentava prever as coisas. Porque, bom, ele não queria saber o que ia acontecer. Ele não sabia nem o que estava acontecendo agora, no exato momento que ele estava. Imagina o que ia acontecer depois. Ele não queria saber, ele não poderia saber. Por isso, se não for corajoso, pelo menos seja estúpido. É muito melhor a rota do Forrest. Por muito tempo eu estive na rota do Salomão. Eu não era tão sábio quanto o Salomão, é claro. Até hoje eu não sou e possivelmente nunca vou ser. Mas eu sempre tentava prever o que ia acontecer. E não dá pra prever. Mas o pior mal da minha vida que eu vi ruir a vida de várias pessoas próximas são suposições. Tentar supor as coisas, sendo que a gente não sabe nem o que tá acontecendo agora. Como o Forrest. Muitas vezes quando a gente pensa que é sábio como Salomão, na verdade a gente é burro que nem o Forrest. Só que a gente é burro e além de burro a gente ainda não tem o mínimo de fé pra ser agraciado com as regalias de ser estúpido, com os mesmos efeitos da coragem. Porque a estupidez só tem os mesmos efeitos da coragem quando a estupidez vem com a humildade. Então quando a gente é orgulhoso, muitas vezes a gente tenta ser sábio, a gente tenta prever as coisas, a gente tenta sem a capacidade para isso. A gente pensa, eu tô certo, é isso. E a gente acaba indo num ciclo de autoafirmação, onde a crença, ela molda a nossa realidade. Onde
Você pensa, tudo é ruim. E aí você vai e seu cérebro, ele tenta ver cada ponto da sua vida que é ruim pra provar a sua crença. Então ainda tem esse detalhe, né? Então, se não for corajoso, seja estúpido. Mas seja estúpido com humildade. Seja estúpido e humilde. Porque se for estúpido e orgulhoso, você tá no mesmo patamar do Salomão, que é sábio e covarde. Olha, sinceramente, qual dos dois é você? Eu não sei, mas eu espero que seja nenhum dos dois. Porque os dois não são rotas tão boas assim, tá? Não é a melhor rota. A melhor rota tá no meio e nem tá na thumb do vídeo. Que é o corajoso sábio. Seja esse cara. A coragem não é a qualidade, não é o atributo de todos os heróis à toa. A coragem é, se não o melhor, um dos melhores atributos para se ter. Você precisa dela, você precisa arriscar. Apesar da estupidez ela ter os mesmos efeitos da coragem, muitas das vezes, você não pode ser sábio e estúpido ao mesmo tempo, é claro, né? Um paradoxo. Você não pode ser o oposto e o igual ao mesmo tempo. Mas, porque a sabedoria ainda tem um papel muito grande. Apesar de eu valorizar mais a coragem, a sabedoria é muito boa. A gente já tem muitos idiotas no mundo. E a gente sabe como a idiotice mais o orgulho é muito ruim. Se você for um idiota e humilde, ainda vai, né? Mas ainda assim você vai enfrentar várias paredes nessa vida. Talvez você não seja tão sortudo quanto o Forrest. O Forrest, ele era humilde, ele era estúpido, mas ele também era bem sortudo, convenhamos, né? O filme, ele força um pouco o roteiro em algumas partes. É claro, para fazer uma boa história ali, dar a mensagem. Então, para você não ter que depender de sorte, seja sábio, mas também corajoso para você não ter o mesmo caminho do Salomão, que, bom, no fim da sua vida ele construiu vários templos para Baal, Maloque, vários outros demônios. Seduzido por sua esposa, ele foi lá e sacrificou, não sei como se dá pra falar isso no YouTube, mas, né, você sabe o que o Salomão fez, né, com os bebês do seu reino. Ele perdeu totalmente a fé que ele tinha em Deus, o amor pela vida. E a vida nada mais é que Deus, né? Então, quando você pede amor pela vida, você perde amor por Deus. Né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí fica a pergunta, né? Então, como que eu faço para não seguir nenhum desses caminhos e ser o corajoso sábio? Sabe, são duas características bem fortes, muito boas, mas é difícil de ter, né? São poucos que são sábios e são poucos que são covardes. Quer dizer, que são corajosos. Covardes tem muito no mundo, mas sabotagem disse, né? Não foi tão bom poder falar pudor. Na verdade, não foi sabotagem, né? Ainda acredito no amor. Amor do homem que andou pregando a paz. Jejuou no deserto, disse não pro Satanás. Aquele ali sim teve determinação. Não fraquejou com os irmãos, você sabe. Tem muitos por aí que são covardes. Usa da maldade, falta com a verdade. Final dos tempos está se aproximando. Falta fé em que lasticas, irmãos. Tá, eu me desconcentrei aqui, me distraí um pouco com sabotagem. Foi mal. Mas, o que eu tava falando mesmo? É, né? Que como ser corajoso e sábio ao mesmo tempo. Sendo que é muito difícil ser corajoso, é muito difícil ser sábio. É muito raro, né? E aí ser os dois ao mesmo tempo é o dobro de raridade. Olha, tente um pouco mais a cada dia. É simples assim. Corra, sei lá. Na verdade, tem outros vídeos que eu vou fazer no canal sobre isso, sobre humildade, sobre como ser mais sábio, como aprender mais, como ser corajoso. Eu acho que tem um vídeo já de coragem, né? Medo de fracassar. Hoje eu não vou falar sobre como ser corajoso e sábio ao mesmo tempo, porque eu também tô ainda na caminhada, né, pra ser isso. Às vezes eu me sinto corajoso e sábio ao mesmo tempo, às vezes eu só me sinto sábio, às vezes eu só me sinto corajoso, e tem dias que eu me sinto um covarde muito burro, pior de todos. Aí eu seria o Forrest, né? Nesses dias, na verdade, eu tô
melhor. Meu pior dia é quando eu tô sábio. Sábio e covarde. Na verdade, o pior dia mesmo é quando eu tô soberbo, burro e covarde. Esse é o pior dia de todos. Mas eu não tenho esses dias faz um bom tempo. Ainda bem. Bom, é isso. Siga seus sonhos. E meu canal também.